Mora na filosofia. Morou Maria, morou Maria. Nessa aula nós vamos abordar o tema a democracia como invenção dos gregos. A democracia surgiu como regime de governo, não como nós conhecemos hoje, com características bastante específicas, em 590 a.C., nas reformas de Solon. Solon era um político, da maneira que nós conhecemos, um governante da cidade de Atenas, tá certo? Bom, vamos entender um pouco as características desse regime de governo, e aí quem quiser aprofundar o seu conhecimento, eu quero recomendar a leitura de um autor que é bastante importante no desbravamento da mentalidade dos gregos, que é o Jean-Pierre Vernant. O Vernant, ele tem algumas obras bastante importantes para quem quer conhecer como que os gregos foram capazes de desenvolver a filosofia e como que os gregos foram capazes de desenvolver a política, tá? Eu recomendo aí As Origens do Pensamento Grego. Mando um abraço pro meu professor de filosofia antiga na faculdade aí, o Padre Fernando, né? Um abraço para você aí, né? Olha aí, lembrando de ti aqui na aula. Mas vamos lá. Então o Vernant tem outros livros como Mito e Política também, né? Mito e Pensamento Grego, que são livros importantes para você aprofundar. Bom, a política grega, ela não é uma assembleia composta de homens e mulheres e em que eles se reúnem aí, todos os cidadãos vão lá e se reúnem para discutir as situações da cidade. Essa ideia está vinculada na política moderna. A política grega, ela tem o cidadão é que pode participar da democracia. Peraí, então não mudou nada? É o cidadão, é o cidadão? A pergunta é, quem é o cidadão? Para os gregos, cidadão, ele precisa ter 3 características para se enquadrar nesse grupo. Primeira característica, tem que ser homem. Então as mulheres estão fora da democracia, tá certo? É importante tomar cuidado, porque no nosso tempo, dizer que as mulheres estão excluídas, a gente já vai, claro, pensar no machismo, no patriarcado, etc., mas, na verdade, os gregos, eles tinham um papel, os homens gregos tinham um papel na política, polis quer dizer cidade, né? Política vem de polis, e aí os gregos tinham um papel na cidade. A mulher, ela cuidava do oikonomos, né? Oikos quer dizer casa. Então eles tinham essa divisão de papéis. Não se tem aí relatos, pelo menos eu desconheço, de mulheres no mundo grego que estavam incomodadas em estar onde elas estavam, tá certo? Então tome cuidado para você não aplicar uma leitura do século 21 lá no mundo grego de 26 séculos atrás, tá joia? Tome esse cuidadinho aí que ele é muito importante no estudo dos antigos, beleza? Vamos lá. Então, primeira característica, ser homem. Segunda característica, ele tem que ser nascido na cidade-estado. Então, os estrangeiros não estavam vinculados. E aqui é importante esse termo cidade-estado, porque não existe ainda, está muito longe, lá 26 séculos atrás, de existirem os estados que nós conhecemos. Inclusive, o termo técnico é estado moderno, né? Então, as faixas territoriais com o presidente ou com o monarca, isso vai surgir no final da Idade Média, início da Idade Moderna. De maneira geral, alguns países são mais tardios, como a Alemanha e a Itália, né, que vão surgir no final do século XIX. Bom, e a terceira característica é ser livre. O que quer dizer ser livre? O oposto de livre é o escravo. Só que o entendimento de escravo não é o escravo da Idade Moderna, mais uma vez, né? Aquela pessoa que, por exemplo, aquela mancha que nós temos na história do Brasil, que os portugueses iam lá, compravam os escravos, que muitas vezes já eram escravos lá na África e traziam para cá, ou alguns grupos que iam capturar, especialmente na África Meridional e tudo mais. Escravo no mundo grego quer dizer que você tem que trabalhar para sobreviver.
Então, escravo no mundo grego não está ligado à ideia de você ter, por exemplo, sido capturado. Existe um grupo pequeno de pessoas que perdiam a guerra e iam viver como escravos, sim, mas é um número pequeno. A grande faixa dos escravos, aqueles que não poderiam ser cidadãos, está ligado aí no fato de terem que trabalhar para sobreviver. Então perceba que as palavras cidadão e a palavra escravo, elas estão num outro contexto que não o contexto que nós temos hoje em dia, beleza? Bom, sendo assim, os cidadãos é que iam discutir, esses homens que tinham essas possibilidades, tá? Então democracia era só coisa de rico no mundo grego? Exatamente. Existia o caso de alguns, como por exemplo o caso de Sócrates, né, que é um dos filósofos mais importantes da história da filosofia, que ele tinha soldos, porque ele tinha sido soldado, e aí ele tinha uma espécie de aposentadoria, de remuneração, que ele foi soldado, e aquilo que ele ganhou na época da guerra fica aí para ele sustentar. Agora, de fato, ele não poderia ir trabalhar. Por quê? Porque todos os dias ele tinha que estar disponível para a polis. Todos os dias ele tinha que estar disponível para a eclesia. Eclesia quer dizer Assembleia dos Cidadãos. Beleza? Bom, só que esse regime de governo, você já deve estar captando aí, ele não é um regime de governo tão justo. E se você pegar os filósofos que estão ali no início da filosofia, eu vou lembrar de Platão e de Aristóteles principalmente, esses caras descem a marreta na democracia ateniense. Por quê? Porque eles não tinham um bom olhar de um governo do povo. Entenda uma coisa aqui e uma crítica bastante construtiva que vai servir para a gente analisar a nossa democracia e a nossa cidadania. O que acontece? Todo homem livre e que não fosse estrangeiro, ele não tinha apenas o direito de estar na polis. Ele tinha o dever de estar lá. Então, se ele tem um dever, isso vai incluir entre esse grupamento de homens pessoas bem preparadas e pessoas não tão bem preparadas assim. E esses dois, pessoas bem preparadas e mal preparadas, vão se degladiar, vão discutir para chegar a um acordo a respeito daquilo que deve ser feito na cidade. Qual é o problema? E o Aristóteles identifica isso muito bem, né? O problema é que muitas vezes uma boa ideia, ou a melhor ideia entre as ideias que estão sendo discutidas, ela perde o debate. Porque a ideia ruim ou menos boa, ela teve uma argumentação, uma retórica, um falar, uma apresentação melhor do que aquela ideia boa. Aliás, pensa comigo, até hoje nós temos esse problema, né? Quanta gente despreparada que porque, sei lá, é famoso ou porque tem aí alguma coisa, muita amizade e vai lá e recebe um cargo eletivo nas mãos e aí vai lá executar o cargo eletivo, vai criar leis, principalmente aí no legislativo, fica tranquilo com essa palavra que daqui a pouco, lá para as aulas mais para frente a gente vai abordar, mas assume um cargo de criar leis, de vereador, de deputado, e aí ele nem muitas vezes sabe ler ou interpretar as leis. Então perceba que às vezes o cara que argumenta melhor vence os debates e não a ideia melhor. Veja que os problemas da democracia ateniense estão, esse aqui principalmente, até hoje, tá certo? Agora, eu faço uma pergunta. Será que a democracia, apesar de todos os defeitos, desde a sua fundação lá na Grécia, ela continua sendo um regime de governo digno de nós? Será que a democracia ainda é um regime de governo que a gente pode confiar? Vamos refletir, vamos pensar e na próxima aula a gente entra nesse desafio. Tá joia? Um forte abraço para vocês. Valeu! Mora na filosofia, Maria.